Pai do Senhor, bom dia a todos. É com muita alegria que eu estou trazendo esse vídeo para fazer uma pequena devocional para a nossa meditação. E quero muito que você assista esse vídeo, porque com certeza você irá colher, através da palavra de Deus, algo para lhe fortalecer, algo para fazer com que você entenda que Deus te ama e que você tem ainda uma função fundamental aqui na terra para proclamar o Evangelho e apresentar à humanidade a palavra de Deus. Abra isso, a palavra de Deus, no livro do profeta Jonas, capítulo 4. Vamos ler esta palavra a partir do verso 6 ao verso 11. Diz a palavra de Deus: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou-lhe um verme, o que feriu a planta, e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tendes compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Meus irmãos, estamos diante de um profeta que se demonstrou um profeta desobediente. E diante da palavra de Deus, um profeta também sem compaixão, né? Deus manda que ele vá pregar na cidade de Nínive, a capital do grande império da Assíria. E aquele profeta, ele negligencia o mandado de Deus. Ao invés dele ir para Nínive, cumprir com a ordenança do próprio Deus, ele vai para uma outra cidade chamada Tarsis, né, com a intenção de ali se esconder de Deus e também não obedecer ali o seu mandato. Jonas sabia que aquele povo de Nínive, ao ouvir a palavra de Deus, eles poderiam ter a condição de se arrepender. E eles teriam a condição de voltar nos seus pensamentos e nas suas práticas. E isso seria, porventura, a intenção de Deus. E Deus teria misericórdia daquele povo. Jonas entendia isso. Mas me parece que esta não era a vontade de Jonas. A vontade de Jonas era que aquele povo de Nínive ele viesse ser consumido pela ira do próprio Deus. Afinal de contas, Nínive era uma cidade que vivia, era um povo que vivia em plena iniquidade. Era um povo que buscavam viver em promiscuidade. Era um povo também que demonstrava em sua vivência não só a crueldade, mas também a sensualidade. E era um povo que fazia questão de trazer assim a cabeças dos seus inimigos, dos seus mortos, como
uma forma de troféu para seu engrandecimento. E talvez por isso, e é lógico, quando olhamos nessa perspectiva, é razoável que entendamos que o profeta Jonas, ele queria assim se justificar no seu pensamento de ódio daquela cidade. Porém, meus amados irmãos, esta cidade que a palavra de Deus fala que tinha cerca de 120 mil habitantes, isso é sem contar com as crianças, né, no somatório total, deveria ultrapassar as 600 mil pessoas. Jonas achava que eles não seriam dignos para o tal perdão de Deus. Jonas se coloca agora na posição de um juiz, e ele negligencia a ordenança de Deus e ele parte para outro lugar, pega um barco e no sentido que esse barco vá em outra direção. Jonas, ele dorme, ele adormece no barco, mas Deus, com seu poder, com seu domínio, faz com que uma grande tempestade aconteça e os marinheiros que ali estavam, indo para aquela viagem, ele perceba que tem algo errado. E eles lançam sorte para saber o que é que está acontecendo, e aquela sorte ela cai sobre o profeta Jonas, a ponto de que Jonas reconhece que é por conta dele a ira daquela tempestade, e Jonas é lançado assim no mar, e Deus providencia ali um grande peixe para que engula Jonas, e Jonas passe alguns dias no ventre daquele peixe, e Jonas faça ali uma autorreflexão, e nós vamos ver que no capítulo 2, a partir do verso 2, Jonas faz uma oração ao Senhor, e ele faz uma oração ainda dentro do ventre desse peixe. Ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? É uma pergunta, meu amado irmão, nesta oração de Jonas. Jonas, ele pergunta ao próprio Deus se Deus o daria a condição novamente de estar no templo do Senhor, de estar na casa do Senhor. Esta é uma das primeiras preocupações de Jonas, assim enfrentando o momento da morte. Mas, meus amados irmãos, quando damos continuidade à reflexão desse texto, nós percebemos que a oração de Jonas ela tem uma estrutura literária semelhante ao dos chamados salmos de ações de graças, que descrevem ali no perigo já passado pelo salmista, no Salmo 30, no Salmo também 116 e no Salmo 118. Quero apenas ler com você a comparação desta oração de Jonas com a oração do salmista Davi. Abra aí Salmos de número 30. Perceba a oração também do salmista Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitistes que o meu inimigo se regozijasse contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graça ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, e o seu furor dura a vida inteira, e o seu favor, dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Meus irmãos, essa oração de Jonas era uma oração baseada com a oração do salmista em relação à morte, em relação a descer à sepultura, em relação a não poder mais contemplar as coisas de Deus aqui na terra e nem presenciar e nem vivenciar mais no seu santo templo. Mas, meus queridos irmãos,
assim como Jonas orou e assim como o salmista também clamou, nós percebemos que o Senhor, ele não deixará com que o seu povo morra. Independente das circunstâncias que o seu povo está passando, independente do caos que estamos passando neste momento, o Senhor, ele tem ouvido o nosso clamor, ele tem escutado as nossas orações. Mas é necessário, meus irmãos, que atentamos para a ordem do Senhor. É necessário que nós venhamos levar a sério aquilo que ele nos manda fazer em relação à sua bendita vontade. Quando Jonas ele reconhece isso, ele volta no capítulo 3, nós vamos perceber que Jonas ele vai agora com a intenção do coração de pregar aquela cidade, e ele vai levar a palavra de Deus àquela cidade. E o verdadeiro arrependimento de Jonas, a ponto de até levar aquela palavra aos ninivitas, ele reconhece, né, que a sua missão era aquela. E quando ele começa a pregar a cidade de Nínive, aquele povo ele é constrangido ao arrependimento. A palavra de Deus vai narrar que até o próprio rei, ele se veste de pano de saco de cinzas e reconhece o domínio do Todo-Poderoso. Ele reconhece que as suas estruturas, o mundo e tudo que nele há pertence ao próprio Deus, e aquele povo se arrepende. Mas, meus irmãos, quando nós chegamos agora no capítulo 4, ao texto que nós lemos, nós vamos perceber que o que Jonas realmente queria no íntimo do seu coração é que aquele povo fosse destruído. E ao ver aquele povo agora se convertendo ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer no versículo 1 do capítulo 4 que Jonas ficou irado. O sentimento de Jonas foi ficar irado. E ele conversa com Deus em oração. E aquela ira o leva, meus amados irmãos, em sua oração, pedir a sua própria morte. Você pode ver isso no versículo 3 do capítulo 4. Jonas saiu da cidade e agora ele faz uma enramada, ou seja, ele faz tipo uma proteção para que ele possa deitar e para que ele possa ali dormir, repousar, para saber o que depois iria acontecer com aquela cidade. E aí, meus amados irmãos, o próprio Deus, nesse texto que nós lemos como base para a nossa reflexão, vai dizer que o próprio Deus, ele fez com que uma planta nascesse de uma forma de repente, para que aquela planta pudesse dar sombra ao profeta Jonas. E a palavra vai dizer que Jonas se alegrou com aquele momento, porque ele sentiu um grande alívio. Ele sentiu um alívio de uma sombra, de uma proteção, e ele pôde assim descansar. Mas ao mesmo tempo que Deus fez nascer aquela planta, Deus também fez que com uma largata viesse sobre aquela planta no momento certo, depois do descanso de Jonas, e ali atacasse aquela planta e aquela planta viesse a murchar, para que Jonas viesse a despertar. Quando aquela planta murcha, o sol ele vem sobre a cabeça do profeta Jonas, e a palavra de Deus diz que também vem um vento, e este vento ele vem ao encontro do profeta Jonas e o incomoda. E este vento faz com que Jonas ele abra os seus olhos. É o momento de Jonas despertar. É o momento de Jonas levantar, mas Jonas ele se ira. Se você ler aqui na continuação do texto, em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a sua morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Meus irmãos, quando nós percebemos este comportamento de Jonas, Jonas não está irado apenas por aquela planta. Jonas está irado porque Deus agiu de misericórdia para os ninivitas. Aí Deus faz uma pergunta a Jonas no versículo 9 do capítulo 4. É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. E aí torna o Senhor falar a Jonas dizendo, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Ó, meus queridos irmãos, eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes nós temos agido da mesma forma que o profeta agiu. Nós temos olhado para a China e nós temos percebido através dessa enfermidade que veio, sim, através desse país, e nós temos olhado para esse país e nós queremos condenar aquele país, nós queremos que agora as nações se voltem contra aquele país e os destrua. É esse o sentimento por conta daquilo que nós estamos passando. E me parece que o povo de Deus não tem mais misericórdia, não é mais misericordioso. Parece que o povo de Deus está indo a favor e não na contramão do mundo, mas está indo a favor dos pensamentos e da cosmovisão do próprio mundo em relação à vingança, em relação ao ódio, em relação à ira. E nós queremos condenar aquela nação. Sim, meus irmãos, a culpa é deles, sim. Eles se alimentaram de todo tipo de animais. E este alimento que eles assim consumiram fez com que esta mutação deste novo coronavírus, o Covid-19, ele viesse de uma outra forma, de uma forma mais resistente, porque há relatos científicos que isso foi vindo de um morcego que e ali afetou algum tipo de mamífero, e estes chineses, eles comeram deste animal, e a partir disso se gerou esta enfermidade, e muitas vezes agora nós queremos condenar aquela nação. E aí, como se nós fôssemos, meus irmãos, os próprios juízes da terra. E às vezes não é apenas com a China que nós subjugamos. Muitas vezes nós subjugamos o nosso próprio semelhante, o nosso próprio irmão, talvez por uma palavra que ele falou, talvez pelo um gesto, talvez por alguma coisa que ele cometeu. Nós agora queremos condená-lo, nós agora queremos colocar sobre ele um jugo de morte, e nós achamos que ele não é digno do perdão de Deus, nós achamos que ele não é merecedor desta graça. Mas, meus irmãos, devemos olhar para nós, devemos perceber que nós somos pecadores. Precisamos entender que nós não somos bonzinhos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós estávamos todos perdidos. Eu quero concluir esse vídeo, meu querido irmão, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, que esse livro ele vai mostrar que Deus ele tem o domínio de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Esta enfermidade, apesar de ter vindo da China, Deus permitiu que isto acontecesse
para que eu e para que você pudéssemos fazer autorreflexões sobre como estamos vivendo e nos portando neste mundo. E ele tem um domínio. Se nós percebemos, Deus se utilizou aqui tanto da natureza como em algumas manifestações do seu poder, no texto que nós lemos, para fazer com que sua vontade fosse assim manifesta. Deus se utilizou de uma grande tempestade para que naquele barco Jonas, com a sua revolta e Jonas, com a sua teimosia, pudesse ali ser lançado no mar. Aquela tempestade veio com a intenção dos marinheiros poderem detectar onde estava a ira do Senhor, que estava sobre Jonas. E Jonas agora é lançado no mar. E Deus agora se utiliza de outra ferramenta, os animais. Ele usa um animal marítimo agora para que pudesse engolir Jonas e lançá-lo e levá-lo até aquela própria terra, a terra de Nínive. Mas nós vamos ver também no capítulo 4 que agora Deus se utiliza da própria natureza, fazendo com que uma planta nasça. E nós sabemos que uma planta, meus irmãos, para crescer, é necessário tempo. É preciso ser plantada, é preciso ser regada, adubada, e aos poucos ela vai crescendo. Mas o poder de Deus fez com que aquela planta crescesse de uma forma rápida, para assim trazer sombra sobre Jonas, sobre o seu filho, que apesar de estar com seu coração irado, Deus o ama e Deus o protegeu. E Deus fez com que Jonas descansasse naquele momento. E eu quero te dizer nesta manhã, meu amado irmão, Deus está te colocando, está colocando uma sombra sobre tua vida para que você descanse. Descanse no Senhor. O Senhor não deixará que os seus pereçam. O Senhor não deixará que você sinta nenhum tipo de falta em tua vida. Ele vai prover o pão, ele vai prover o alimento, mas agora é a hora de você estar sobre a sombra do Senhor, sobre a sombra do nosso onipotente, no seu esconderijo. Esta é a ordem do Senhor neste momento. Fique nessa sombra. Mas assim, meus amados irmãos, como Deus fez que aquela planta crescesse rapidamente para fazer sombra no profeta, ele também fez com que aquela planta secasse e o sol viesse sobre a cabeça do profeta mais uma vez, para que ele despertasse e agisse. E eu quero te dizer que tudo isso vai passar. Deus vai fazer com que nós saiamos dessa sombra novamente e prosseguamos na nossa vida para fazer a sua vontade. Tenha calma, se acalme. Vai chegar o tempo de você voltar a trabalhar. Vai chegar o tempo de você novamente enfrentar este mundo para assim sustentar a sua família. Mas o momento que Deus quer é que você agora se recolha e você cuide da sua casa, cuide da sua família. E aprendemos também, meus irmãos, para concluir esta reflexão. Deus quer nos lembrar que o amor, ele tem que estar acima de todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, e amar ao seu próximo como a si mesmo. Nós não podemos subjugar as pessoas, nós não podemos julgar as pessoas. O nosso juiz é o próprio Deus. Ele haverá de tratar com a China, ele haverá de tratar com os Estados Unidos, ele haverá de tratar com a Itália, ele haverá de tratar com o Brasil. O próprio juiz é ele, é Deus o Todo-Poderoso. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Não julgamos, meus irmãos.
que Deus nos ensina é justamente isso: amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família e saber que Ele agirá. A palavra de Deus vai dizer no livro de João 13:35: e nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Que Deus nos abençoe e que você possa receber da parte do Senhor através dessa devocional. Um beijo, fique na paz e tranquilize o seu coração no nome de Jesus.